Fala, jovens, beleza? Pessoal, isso aqui é a resolução da listinha de vocês para a prova, tá? Não consegui postar antes, tava sem minha mesa digitalizadora aqui para resolver as questões. Mas como a lista não é muito grande, não tem problema, tá? Acho que dá para vocês darem uma conferida aí no que vocês estavam estudando no final de semana, de semana passada, fechou? Então, ó, eu vou resolver, eu prometi para o nono B que eu ia fazer do 3 para frente. Mas com o nono A lá, a aula foi um pouco mais amarrada, então eu vou fazer do exercício 2 para frente, tá? Então esse aqui o nono B já viu. Vamos lá. Questão 2. Preparar um bom churrasco é uma arte. Em todas as famílias sempre existe um que diz que é bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida com papel alumínio. Só se pensar numa festa junina de colégio ou no espetinho lá da esquina, os caras sempre fazem isso também. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinar a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O que significa esse adiabático aqui? Deixa eu... Essa palavra aqui. Opa, fazer diferente. O que significa esse adiabático? Significa justamente sem troca de calor. Só se a letra ficar meio zoada, eu não tô desacostumei a escrever com essa caneta aqui. O isopor tenta, né, vazio, a troca de calor com o meio, por papamã, e o alumínio tenta impedir papapá. Bom, primeira coisa, óbvia. Se eu estou evitando a troca de calor, então o isopor, não importa, né, a segunda parte da resposta aqui, ele vai tentar impedir, a troca de calor. Então, a A e a C podem ser corretas. Isso você já descobre qual que é a última. A última resposta ali é a irradiação térmica, porque você não tem, né? Você não tem outra opção. E realmente, o alumínio, gente, ele funciona como um espelho, só que para o infravermelho. E agora a gente fica com duas respostas. Na verdade, eu até falei isso para o nono B, as duas poderiam estar corretas. Tá? Essa questão eu peguei do vestibular, mas elas duas poderiam estar corretas. Por quê? Porque a caixa de isopor, ela funciona bem porque o isopor é basicamente ar. E o ar evita a transmissão de calor por condução. Tá? O ar é um bom isolante térmico, ele evita a troca de calor por condução, porque a condução depende daquelas colisões atômicas, moleculares, e o ar, os gases são moléculas muito espaçadas e difíceis de colidir. E a convecção, gente, é o ar quente, né, que dilatou, ficou menos denso subir e o frio descer. Como a caixa está fechada, você impede que esse ar da caixa saia e entre um ar frio, né, dentro dessa caixa e acabe resfriando o alimento. Então as duas poderiam estar corretas, tá? As duas poderiam estar corretas. Agora, por que que eu vou marcar C, tá? Por que que eu vou marcar C? Porque se fosse por convecção o foco, não precisava ser uma caixa de isopor, papel alumínio, caixa de isopor. Qualquer caixa faria esse trabalho. Ser de isopor, tá? Então, o isopor, a diferença do isopor para os outros é que ele evita a troca de calor por condução. Então, né, eu comentei lá com uma das turmas já, é uma questão meio ambígua, meio ambígua aí, eu não sei se tá, não foi alterado depois do gabarito lá no vestibular. Mas na prova de vocês não vai ter nada ambíguo desse jeito, beleza? Vamos para uma de conta agora, a 3. Um corpo de 250 gramas, vamos anotar a massa aqui, ao receber 6.000 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius. Então, ΔT é 40 graus Celsius. Sem mudar seu estado de agregação, ou seja, sem mudar de estado físico. Tá? Se ele é sólido, continua sólido, líquido, continua líquido, por aí vai. O calor específico desse material. Gente, se você anota os dados, já está na cara o que você precisa fazer aqui, né? A gente tem que usar o que macete para descobrir, tá, o calor específico. Eu quero isso aqui, ó.
tá? Cuidado, gente, não sai só jogando tudo na equação ali do lado direito da igualdade e calcular o Q. Nem sempre é o Q que ele quer, tá? Então tem que ficar esperto com isso aí. Anota certinho, vê se as unidades batem. A quantidade de calor é 6.000, a massa é 250, o calor específico eu não sei, e a variação de temperatura é 40. Ó, eu vou simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros do lado de lá. Vai ficar 60 igual 25 vezes 4 dá 100 vezes C. Passa dividindo, 60 sobre 100 igual a C. Vou simplificar aqui. 6 dividido por 10, 0,6 calorias por grama grau Celsius. Então tá aí o calor específico, tá? Lembrando que tem uma equação, tem um exercício de conta desse na prova. Mas, gente, não tem segredo. Lembrando que tem formulário também na prova. Então, né, é só ter um pouco de calma e colocar as coisas no lugar correto da equação. Para não fazer caca. Certo? Bom, o próximo exercício aqui da lista. Esse aqui eu até comentei com vocês na sala, não sei se com todo mundo. Esse exercício é um exercício mais longo, mais difícil. É o mais difícil da lista, com certeza. E não quer dizer que vai cair algo desse gênero na prova. Tipo, desse tipo de exercício. No assunto tá separado para cair, né? Agora, desse tipo não, mas desse tipo de exercício. Só que eu separei ele por quê? Porque a gente revê várias coisas na mesma questão. Então, a energia que se deve fornecer a 20 gramas de gelo, vamos anotar aqui, a massa é 20 gramas, inicialmente a menos 10 graus Celsius, para que ele se transforme completamente em líquido a 0 grau. Então, a temperatura final tem que ser em 0 graus Celsius. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu tenho o gelo aqui, né? Tenho um cubinho de gelo. E esse cubinho de gelo está a menos 10 graus Celsius. Aqui está faltando aqui. Menos 10 graus Celsius. Para isso virar líquido, a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar calor para o gelo ficar a 0 grau. Ele continua sendo gelo, só que agora ele está a 0 graus Celsius. E só depois disso eu esquento ele novamente, tá? Coloco mais calor para ele virar líquido. Então eu tenho duas coisas acontecendo aqui. Primeiro eu preciso esquentar o material e depois eu preciso mudar ele de fase. Se eu preciso esquentar, aqui é um quimacete, que tem a variação de temperatura que está aqui, ó. Se eu preciso mudar a fase dele, é um quimole, tá? E tudo isso é o calor total que eu preciso, tá? A soma dessas duas equaçõezinhas é o calor total que eu vou precisar para pegar um gelo a menos 10 e levar até a água a zero. O senhor pode calcular separado? Pode. Eu estou fazendo junto aqui porque a massa vale 20. O calor específico está aqui em cima, ó, 0,5 do gelo. A variação de temperatura. Ele vai de menos 10 para 0. A variação é 10 positivo, porque a temperatura aumentou 10 graus, né? A massa vale 20 e o calor latente vale 80. Então, olha lá. 20 vezes meio dá 10. Vezes 10, 100. Mais 20 vezes 80 dá 1.600, né? É isso? Acho que é. Vou puxar para cá. A quantidade total de calor é de 1.700 calorias. E está resolvido o exercício de novo, tá? Não é o fim do mundo, beleza? Professor, se eu tivesse que esquentar a água depois que eu derreti, né, o gelo, você faria mais um que macete, só que aí você teria que usar o calor específico, o Czinho da água, não do gelo. Aí o exercício teria que passar, mas igual eu falei, gente, não vai cair um exercício com várias dessas transformações. Isso aqui é só pra gente estudar mesmo, para vocês estudarem para a prova. Próximo.
Agora começa a sequência de coisas teóricas, né? Se eu não me engano. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva ao aumento do volume da gasolina, é a dilatação. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa para cada litro. E 3. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de litro, perdão, o problema comercial estaria resolvido. Vamos por partes. Primeiro, o que acontece quando ocorre a dilatação? A mesma massa ocupa um espaço maior. Então vamos imaginar aqui o seguinte: eu tenho um cubo, um quadrado, não precisa ser um cubo não. E aqui eu tenho, dentro desse cubo, eu tenho 4 átomos, certo? Eu vou fazer um negocinho aqui, pera aí. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá. E eu vou dilatar agora esse cubo, essa outra versão do cubo aqui. Tá? Claro que isso aqui está estupidamente exagerado. Mas eu dilatei o cubo, certo? Agora eu vou pegar uma outra cor aqui e vou fazer um quadradinho menor. Deixa eu pegar uma ferramenta quadrado. Deixa eu fazer aqui mais ou menos o tamanho disso. Aqui tá bom. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu selecionar esse negócio aqui. Tá, ó. Eu vou pegar esse quadradinho e vou colocar aqui nesse canto. Ó, segurando, passando um pouquinho depois da borda dele aqui, tá vendo? Quantos átomos eu consegui nesse espaço? 1. Nesse espaço que eu escolhi, do cubo original. Se eu pegar o mesmo espaço aqui e colocar na quina aqui, ó, eu não consigo nenhum átomo. O que eu quero dizer para vocês? Se você for usar o mesmo volume como parâmetro, o que está mudando é a massa. Então, pensa comigo. Você comprou 1 litro de gasolina num dia frio. No dia frio as coisas contraíram, as moléculas estão mais juntas. Então tem mais molécula por litro de gasolina. No dia que está mais quente, se o tanque não fosse subterrâneo, você teria os átomos mais espaçados. Então, naquele litro de gasolina, você teria menos átomos, porque lá no tanque eles se espaçaram mais. No final das contas, a gente resolveria esse problema como? Comprando a gasolina por quilo. Então você pararia o carro num posto, numa balança, sei lá. Alguém mediria a massa do carro, colocaria combustível, mediria a massa do carro de novo, ver quantos quilos de combustível você comprou e você ia embora. Tá? A gente só não faz isso porque não é vantajoso. Tipo, dá muito trabalho, você tem que ter uma balança para medir a massa do carro, a balança tem que ter precisão razoável para você pegar, tipo, 100 ml de combustível, né? Tem que ser uma balança muito fora do padrão. Então, das afirmativas que a gente tem aqui, a primeira tá errada, tá? Na hora mais quente, o volume aumenta e você tem menos massa por volume, e reação química é balanceada por massa, né? Não sei se já estudaram reações químicas, você faz o balanceamento por massa. A segunda fala o contrário, tá correta. E a terceira fala que se fosse vendida por quilo, estaria resolvido o problema. Estaria porque a massa não muda. Tá? Então 2 e 3 são corretas. A massa de um objeto não muda, é uma propriedade dele. O volume pode mudar, a velocidade, todas essas coisas, mas a massa não muda. Beleza? Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Opa. Vamos lá. Questão 6. O serralheiro cortou uma chapa metálica, retirando dela um disco de raio R, que se encaixava perfeitamente no furo da chapa, como ilustra a figura abaixo. Marca a alternativa correta. Se aquecer a chapa metálica, o disco não entrará mais no furo. Se você esquentar a chapa aumenta e o furo da chapa aumenta também, tá? Então, se o furo aumenta, o disco pode entrar sim. B. Se resfriar a chapa metálica,
e o disco a uma mesma temperatura, o disco penetrará no furo. Tá? Ele fala que se você esfriar os dois ao mesmo tempo. Tá? Se você esfriar os dois ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Você tem o buraco contraindo e o disco contraindo também, na mesma proporção. Porque o que está ao redor do buraco é o mesmo material que é feito o disco. Então, a princípio ele vai penetrar no furo sim, porque ele fala que originalmente o, o disco já encaixava na chapa. Então, se você resfriar os dois juntos, no mesmo material, você vai conseguir continuar encaixando. Mas vamos ver o resto. Se resfriar a chapa metálica, o disco penetrará no furo? Não. Hoje tá ruim de riscar aqui. Hoje, aí. Não. Se aquecer a chapa metálica e o disco a uma mesma temperatura, o disco não vai mais penetrar no furo? Se os dois forem aquecidos juntos, a ideia é que penetre sim. Então, ele já estava entrando antes, né? Se resfriar a chapa metálica e o disco a uma mesma temperatura, o disco não penetrará no furo? Só porque ele já penetrava antes, ele vai continuar penetrando. Então, a resposta é a B. Beleza? Próximo. Ah, tem mais uma de quantia aqui. Uma câmera escura tem 20 centímetros de profundidade. A que distância do orifício da câmera uma pessoa de 1,70 deve permanecer para que sua imagem projetada seja da ordem de 10 centímetros? Então, nós temos uma câmera fotográfica aqui, uma câmera escura, em que a profundidade dela é de 20 centímetros. A imagem formada no fundo é de 10 centímetros. E a pessoa que está aqui tem 1,70 metros. E aí, pela propagação retilínea da luz, né? A gente sabe que vai fazer mais ou menos isso aqui. A imagem de forma invertida lá dentro da câmera escura. E eu quero descobrir esta distância aqui, ó, que é a distância do objeto. O que eu posso fazer? Semelhança de triângulos. 1,70 dividido por D, altura daqui, base daqui, igual a altura daqui, base aqui de baixo. Professor, mas está em unidade diferente. Não tem problema porque essas duas aqui, ó, estão em centímetros. Aqui eu tenho uma em metro, vou achar em metro. Então não tem problema. Você não pode ter assim, metro, centímetro, centímetro, metro, sabe, invertido. Se for na horizontal, metro, metro, centímetro, centímetro, pode. Centímetro, centímetro, metro, metro, pode. Tá? O que não pode é estar cruzado ali. Vou dar uma simplificada. Aqui, ó, corta esses zeros. Multiplica cruzado. 2 vezes 1,70 dá 3,40, né? Pronto. Essa é a distância que a pessoa tem que estar da câmera fotográfica, certo? Da câmera escura. Próximo. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, a luz deixasse de ser emitida 24 horas após esse evento. Um eventual sobrevivente, olhando para o céu, sem nuvens, veria. Bom, vamos começar aqui de baixo. Somente os planetas do sistema solar. Ele não veria os planetas do sistema solar, porque os planetas são fontes secundárias. Eles refletem a luz do Sol. Só que o Sol morreu, então não tem mais Sol. Uma completa escuridão? Não, porque o universo não tem só uma estrela. O nosso sistema solar tem uma só estrela, mas todas aquelas coisinhas que piscam à noite lá, quase todas são estrelas, que têm luz própria, então elas continuariam existindo. Somente estrelas? A princípio, é essa aqui. Somente a Lua? A Lua reflete a luz do Sol. A Lua e as estrelas? As estrelas sim, a gente chegaria. A Lua não, porque a única estrela que está próxima o suficiente, estaria próxima o suficiente para iluminar ela, é o nosso Sol e ele morreu no exercício, então tá fora. A resposta correta é a C. Próxima questão. Tá acabando já aqui. Eu acho, né? Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista desejando
alguns efeitos especiais, gravou uma cena no estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra, azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. Bom, vocês sabem que a cor branca ela vai refletir qualquer cor que for emitida nela. Então, o branco vai refletir o amarelo. Por que o amarelo? Porque você iluminou com o amarelo. O branco reflete todas as cores. O azul, ele reflete só o azul. Como você jogou só a luz amarela, não vai ter azul para refletir. Então ali vai ficar preto. Então essa bandeira vai ficar preta e amarela. Tá, gente? O esquema é esse. Bandeira, qualquer coisa de tecido assim, coisa em geral, né? É branco o objeto. Quando você jogar uma luz colorida, ele vai refletir aquela cor. Tá? Não tem erro. Uma sala está iluminada por uma luz amarela monocromática, de novo a cor amarela. Se uma pessoa entrar. É a mesma coisa, né? Entrar numa sala vestindo uma camisa branca e uma calça azul, as cores da roupa serão. Bom, a camisa que é branca vai ficar amarela. A gente já discutiu isso no outro exercício, né? Então a camisa fica amarela e a calça que era azul vai refletir o azul, mas não tem azul, então ela fica preta. Então a camisa amarela e a calça preta. Ah, mas não mistura as cores. Não, não mistura as cores. Ou você mistura luz com luz, ou você mistura tinta com tinta. Aí dá mistura, tá? Luz com objeto não mistura não. Bom, 11. Um objeto Y de comprimento 4 centímetros. Vou colocar aqui no exercício. Vou colocar de outra cor, peraí. Aqui. 4 centímetros. Projeto uma imagem Y'. Vou chamar de imagem aqui. Como de cada figura. O comprimento de Y' em centímetros é. Beleza, vamos lá. A altura do objeto, 4. Pela distância do objeto até a câmera escura, 50. A altura da imagem sobre a distância do profundidade da câmera, 20. Vou simplificar esse zero com esse zero. Vou multiplicar cruzado. O 2 está aqui embaixo, ele sobe. 2 vezes 4, 8. Dividido por 5. É igual aí. Então, 8 dividido por 5 dá 1,6, né? 1,6 centímetros. Resposta D de dado. Certo? Bem chegado, né, gente? Não tem muito segredo, não. Sobre a cor de um corpo, pode-se afirmar que um pano verde, quando iluminado pela luz solar, reflete todas as cores? Não. Se o pano é verde, ele vai refletir só a cor verde, tá? Então, essa aqui tá fora de cogitação. Aqui. Com a luz amarela monocromática, aparecerá preto? A princípio, sim, porque o verde reflete o verde. Se você joga a luz amarela monocromática, é uma cor só, né? Só a luz amarela vai ficar preto. A princípio, é essa a resposta. Pela luz solar, absorve o verde e reflete as outras? Não. Ele absorve as outras e reflete o verde. Com a luz vermelha monocromática, aparecerá verde? Não tem nada a ver. Né? Para parecer verde, ele tem que receber a luz verde de algum jeito. Então, a resposta é a B mesmo. E aí, a saideira. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre um processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos para o nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão e a degeneração desse tipo celular irá. O que vai acontecer? Degeneração deu ruim, né? Tá morrendo. O que vai acontecer? Na aula eu falei para vocês, gente, eu quis colocar essa questão aqui, apesar dela talvez estar um pouco mais focada lá pro lado de biologia, porque eu trabalhei com isso vocês na sala, e isso é importante para você entender como que funciona a sua visão. Ele cita ali os cones, né? Isso, ele cita os cones. Na nossa retina tem dois tipos de células, bastonetes, que vêm em intensidade luminosa, preto e branco, basicamente,
E os cones são as cores. Se você tem problemas nos cones, você vai ter problema com as cores só, tá? Que por sinal já é a resposta A, mas vamos ver o resto. Impedir a projeção de raios luminosos na retina. Para você impedir que os raios cheguem na retina, alguma coisa tem que estar bloqueando. Então, antes no olho, a córnea, o cristalino, alguma coisa tem que estar bloqueando, tá? A entrada de luz no seu olho. Não tem nada a ver com os cones. Provocar a formação de imagens invertidas. Não, toda imagem formada na retina é invertida. Então não tem nada a ver. Causar dificuldade na visualização de objetos próximos. Não tem a ver com as células do fundo da retina, tem a ver com outras partes do olho. Com a córnea, com o cristalino, que aí você pode ter hipermetropia, presbiopia, que vai ser o caso aqui, mas é coisa que a gente não viu, tá? Risquei tudo errado, vamos riscar de novo. Acarretar a perda de capacidade de alterar o diâmetro da pupila. O que a retina que está no fundo do olho tem a ver com. Bom, tem até uma certa relação, tá? Porque pela quantidade de luz que chega no fundo do seu olho, a sua retina, né, ela. A sua retina não, perdão, sua pupila vai estar mais dilatada ou menos dilatada. Só que quem vê intensidade luminosa, o claro e o escuro, não são os cones, são os bastonetes. Então, mesmo assim, estaria errado. Certo? Pessoal, foi mal não enviar antes a resolução aqui, mas eu acho que ela não ficou tão grande, porque realmente eu não consegui fazer isso antes. Beleza? Deixa eu pegar aqui para a gravação. Estudem, tirem dúvidas entre si e boa prova para vocês. Beleza? Falou, gente. Até mais.